Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aos Romanos 6:23, Ministério Pão Vivo. Vamos para mais algumas lições, aprendendo sempre a palavra do Senhor. Mas antes, aquele apelo a você que tem sido edificado, aprendido em nosso canal, inscreva-se. Inscrevendo-se, você vai ser um participante mais direto em nosso trabalho de ensino pela internet. Também poderá participar com seus comentários, sua pergunta, quem sabe algumas dúvidas. Você poderá fazer a sua pergunta. Compartilhe também, pois compartilhando você fará com que outras pessoas aprendam. Graças a Deus, nós estamos já com aproximadamente 3.000 visualizações. Você fazendo a sua compartilhação, você compartilhando, a gente pode dobrar tudo isso em pouco tempo. E quem ganha com isso não é o pregador, não é aquele que ensina, mas é o reino de Deus. Por isso, participem. Se você gosta de nosso canal, de nosso trabalho, dê também o seu like, provando que está conosco e gostando daquilo que ensinamos. Vamos continuar na continuação. A gente começa a tratar de um texto magnífico da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, de 9 a 11, onde contém algo magnífico com respeito à divindade do Senhor Jesus Cristo. Paulo tinha lembranças não muito boas, se olharmos o lado físico, pois em Filipos tudo começou com aquela prisão, aquela vez que ele e seu companheiro missionário tinham apanhado e olha, apanhar de romanos, apanhar no Império Romanos significava muito, pois os açoites romanos eram equipados lá nos seus extremos, eram equipados de lâminas, aliás, cortantes, que cada açoitada sempre vinha partículas da pele do preso, daquele que estava sob tortura. E Paulo e Silas tinham passado por muitos açoites naquela noite, e você sabe que deu aquele tremor de terra localizado, abriu a prisão, mas os presos não foram embora por causa da intervenção do homem de Deus. E, em resumo, ocasionou ali
a conversão do carcereiro, que nós já mencionamos em um vídeo passado. E, conforme já mostramos, esse foi o começo, e como resultado de tudo, ali em Filipos foi organizada uma florescente igreja. E como igreja, sempre tem, embora tenham as bênçãos, mas sempre tem também seus problemas, suas arengas. E Paulo, nesta carta, ele foi aconselhando, até que ele apelou para o modelo, o padrão maior. Então ele começa dizendo que vocês tenham o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Sabe o que quer dizer subsistindo em forma de Deus? Quando alguns pensam que Jesus, às vezes, ele era Deus, às vezes ele era homens, que era uma transmutação. Então, Paulo está desfazendo aqui essa teoria. Sabe o que quer dizer? Repito mais uma vez a pergunta. Subsistindo em forma de Deus quer dizer manter a sua divindade, se manter como Deus. Ele continua subsistindo em forma de Deus. Não teve por usurpação o ser igual a Deus. Veja que humildade, o que quer dizer? Não teve por usurpação ser igual a Deus. Isso quer dizer que ele podia alimentar aquela ideia. Bom, já que eu sou Deus, então eu vou assumir tudo. Eu vou assumir o meu lugar, como acontecem no mundo político, no mundo dos homens, mas ele não. E Paulo continua mostrando, antes a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo. Olha, ao invés de usurpar o trono, usurpar o lugar que realmente era dele, ele se esvaziou, tomando a forma de um simples servo, tornando-se semelhante aos homens. Isso fere os antagônicos da divindade de Jesus. Note duas depreciações. Tomou a forma de servo e se tornou semelhante a homens. E ainda vem mais, a si mesmo. Olha que judiação. A si mesmo se humilhou. Olha que postura de humildade. A si mesmo se humilhou até o quê? Até a morte. E depois ainda Paulo classifica a morte. Que tipo de morte? Não foi
uma morte no paredão, não foi uma morte por uma arma que o fulminava de uma vez, sem sofrimento, sem tortura, se humilhou até a morte. E morte de cruz, que era o sacrifício mais horrendo da morte, o sacrifício mais horrendo usada pelo Império Romano, aquele império pagão, maldito, perseguidores da obra de Deus. Mas sabem, o que Paulo, aliás, o que Jesus ganhou com tudo isso, além, pelo fato de ele se humilhar, se tornou servo, semelhante a homens, se humilhou até a morte. Sabem o que ele ganhou? Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos no céu, na terra, embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. No próximo vídeo vamos descrever, analisar ainda muito mais esta joia da carta aos Filipenses. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.